Você sabe que o apóstolo Paulo escreveu que todos aqueles que querem viver Cristo Jesus piamente, eles vão padecer perseguições. Eu não sei se você que está me assistindo agora, se você é uma pessoa perseguida, né? A gente sabe que dos cristãos, a maioria não é perseguido. E por que a maioria não é perseguido? Porque tem um cristianismo morno, um cristianismo apático, letárgico, indiferente. Então você não tem por que ser perseguido se o seu modo de viver não confronta as pessoas, entendeu? Você pode ser uma pessoa que é um espectador, só um espectador. Você pode ser uma pessoa proativa no reino de Deus, você pode ser uma pessoa realmente que sente que tem um chamado para mudar o seu ambiente, ou você pode ser uma pessoa que só olha a vida acontecer, olha as notícias, olha quem prega, olha quem evangeliza, olha quem vive a sua vida mais intensamente, e você é um espectador, você não faz nenhuma diferença. Só que o apóstolo Paulo, ele disse que todos aqueles, literalmente todos, que querem viver Cristo Jesus piamente padecerão perseguições. Se a gente pensar nos discípulos, nos apóstolos, o que eles sofreram, o apóstolo Paulo, por exemplo, disse que levou 5 quarentenas de chibatadas, de açoites dos judeus menos 199 chibatadas. Dormiu em abismos, sofreu naufrágio, foi preso. Se a gente pensar em outros personagens bíblicos que também sofreram, e a maioria deles foram mártires, não que você tenha que ser martirizado da mesma forma que eles foram, mas você sabe que em países de origem islâmica, de origem muçulmana, países orientais, essa perseguição é muito mais forte. Mas não é porque você vive num país como o nosso, como o Brasil, até na Europa, que não tem uma perseguição tão aflorada, na América, que você não tem que, de alguma maneira, sofrer algum tipo de discriminação, eu vou usar essa expressão, por ser cristão. Por exemplo, se você é uma pessoa que é politicamente correta, você agrada todo mundo. Você agrada todo mundo. Tem aquele parente meio xarope, sabe? Aquele parente meio chato, que vive falando banalidade, vive falando carnalidade, vive falando bobagem. Você faz a sua risadinha, ri e tal, mas você tem medo de desagradar ele. Então você se enquadra nessa categoria. Você é uma pessoa que vive o seu cristianismo apenas para si. Você não quer arrumar problemas, Você é uma pessoa que não quer arrumar problemas. E para isso, você, se precisar negar a Cristo nessas circunstâncias, você nega, mas o importante é estar bem com todo mundo. Se você vê o que o próprio Jesus disse, que então os inimigos do homem serão os seus próprios familiares, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim, você vai ver que ser cristão é realmente muito diferente, talvez, do que você pensa, entendeu? Porque ser cristão verdadeiro implica em renunciar a muitas coisas e contrariar muitas pessoas, certo? Contrariar muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que normalmente eu digo o que eu quero dizer na frente da pessoa, não por trás da pessoa. Se eu tiver que repreender alguém porque eu não gostei de alguma coisa, porque eu achei indevido, eu falo na lata da pessoa, nessa expressão que a gente usa hoje, na lata. Se a pessoa gostar, gostou. Tem uma diferença entre você falar a verdade e você ser grosseiro, entendeu? Algumas pessoas recebem por grosseria uma verdade, e tem pessoas que acham que falaram uma verdade e foram grosseiras. Tem essa diferença. Mas normalmente você vê hoje em dia cristãos que só são pessoas politicamente corretos. Eles só estão de boa, eles querem agradar todo mundo, eles não querem ser notados, eles não querem ser escanteados, não querem ser discriminados. E se você vive assim, é hora de você tomar um posicionamento.
porque a Bíblia diz que aqueles que quiserem viver Cristo Jesus vão padecer perseguições. Por exemplo, se você manda, às vezes, um conteúdo, né, escatológico para algum parente, para algum amigo, e você não sabe se essa pessoa gostou ou não gostou, você às vezes fica com receio, não vou mandar mais, vai que essa pessoa fique chateada, e aí você resolve não fazer o papel de evangelista porque você pensa, ela vai se chatear. Mas se você for uma pessoa autêntica, verdadeira, você não está se importando com o que ela está pensando, você quer alcançá-la, mas ao mesmo tempo, se preciso for perdê-la para você, você está disposto para que ela alcance e conheça Cristo. Então essa é a diferença. Eu quero mostrar para você o que não acontece aqui no Brasil, o que os países, né, orientais fazem constantemente, mas agora o país dos vermelhinhos está fazendo. Tá? Veja só. Governo dos vermelhinhos promove esforços para eliminar cristianismo removendo aplicativos da Bíblia. Então veja só, o governo deles está tomando medidas adicionais para remover os materiais religiosos das mãos dos cristãos, enquanto o regime deles se esforça para eliminar a comunidade religiosa. O padre informou, fulano de tal, né, que Francis informou que algumas contas cristãs não são mais oferecidas online, informou a International Christian, né? Os usuários recebem a seguinte mensagem quando tentam obter acesso: nós recebemos um relatório de que esta conta viola as disposições de gerenciamento do serviço de informações de contas públicas para usuários da internet. Sua conta foi bloqueada e suspensa. Além disso, os aplicativos da Bíblia foram eliminados do App Store lá do País dos Vermelhos e as versões impressas não podem mais ser compradas online. A única maneira de os cristãos baixarem um aplicativo é usando uma VPN, que é um mascarador, né, de IP, protocolo de internet. O número crescente de livrarias afiliadas às igrejas sancionadas pelo Estado vendem livros que promovem o partido deles e a crença no presidente. Eu quero falar sobre isso que é importante. Eles estão bloqueando os aplicativos que dão acesso às Bíblias. E aí eu pergunto para você o seguinte: hoje você tem, com certeza, tem acesso à Bíblia, né? Tem acesso a isso aqui, a Bíblia. Só que eu creio que a gente vai chegar num tempo onde toda essa censura ela vai chegar também nos países em tese liberais. E se você não tiver no hábito de... Eu, por exemplo, eu não suporto ler, é uma questão de gosto, né? Eu respeito quem pensa diferente. A Bíblia em celular, ou em tablet, ou em computador. Eu só me acho na minha Bíblia. Entendeu? Eu não me acho muito... Quer dizer, a gente se acha porque tem uma busca, mas eu gosto do papel. E eu creio que a gente vai chegar num tempo onde as pessoas vão querer ter acesso à Bíblia e a Bíblia vai estar indisponível, tanto para comprar, como você viu ali, como para acessar. Então, se você não tem uma Bíblia em casa, de papel, impressa, é bom que você tenha, porque a gente nunca sabe. Até 2019 o mundo estava normal e de repente entramos na pandemia, né? Entramos todos nesse novo momento. E aí você vê essa perseguição acontecendo lá, a perseguição que quer calar a voz cristã, a voz profética, né? E isso mostra que a profecia está se cumprindo. Vai chegar um tempo em que os cristãos e os judeus vão ser perseguidos e vão ser tratados como escória do mundo. E não pense que isso está acontecendo apenas lá. Tem certas coisas que eu não posso falar aqui, mas se eu pudesse, você ia entender como está acontecendo em muitos lugares. Tanto fisicamente falando, quanto remotamente e virtualmente falando. Então a gente precisa entender que esse tempo está se aproximando, né? A gente está, o irmão pastor Tiago, Japão, diz assim: aqui no Japão a perseguição é o país todo, não só a família. Que bom, irmão Tiago, está nos assistindo do Japão aí. Fico muito feliz. Então é isso mesmo, né, gente? A questão é que a coisa está apertando e vai chegar um tempo
O irmão Joel diz: não vai demorar para chegar aqui no Brasil. Talvez você já se acostumou nesse discurso. Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo. E por um tempo a pessoa se mantém quente, né? Espiritualmente falando. Mas depois ela vai acostumando com esse discurso e ela vai achando que isso é mais uma retórica. E esse é o perigo. Esse é o perigo, porque quando acontecer vai ser de repente, aí não vai dar tempo para mais nada. Então que você realmente possa entender que a gente, que todos nós aqui, que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do fim, né? E você tem que saber o que fazer com essa informação, porque não basta você saber que está no fim. Tá, pastor, está no fim, e daí? E daí? Daí você vai para a Bíblia, para a vida prática. Você vai ler Provérbios, você vai ler os Evangelhos, você vai ler Eclesiastes, você vai ler Coríntios, você vai ler Efésios, você vai ler Timóteo, você vai ler, para você entender o que você representa como cristão nesse tempo. Entendeu? O que você representa? Porque se você não entender isso, de nada vai adiantar você saber que o fim está chegando. De nada vai adiantar. Você tem que saber o que você vai fazer com essa informação. O que essa informação vai produzir na sua vida de forma prática. No meio da sua família, no meio do seu trabalho. Esses dias eu mandei um cartão que dizia mais ou menos assim. Seria uma tragédia, uma grande tragédia, né? Você encontrar a casa certa, o casamento certo, tudo certo e o Cristo errado. As pessoas elas querem ter sucesso nesse mundo, mas elas não estão entendendo que o mundo vai acabar, que tudo vai passar. As gerações passadas já passaram. E se o ser humano realmente tivesse a noção do que é caminhar para a eternidade, ele pararia tudo. Não que ele vai parar o trabalho, o que ele tem que fazer, mas ele mudaria tudo radicalmente para produzir, para cumprir o propósito que Deus criou ele, que Deus estabeleceu ele na terra. Então, se as pessoas realmente tivessem essa noção, se Jesus voltasse daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 2 anos garantido, pode ser muito antes disso, né? Mas eu estou dando um exemplo para você entender. Eu tenho certeza que você faria igual o GPS, recalculando a rota, recalculando. E você buscaria uma nova rota, uma nova direção para a sua vida. E é exatamente isso que você tem que fazer agora. Eu tenho certeza, gente, que grandes coisas vão vir ainda, sabe? Sem ser alarmista, sem ser sensacionalista, sem ser catastrofista, sem ser nenhumista, mas sendo realista. Coisas grandes vão vir. E a gente tem que estar guardado em Deus, principalmente. Como que eu me guardo em Deus? Fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A santificação, a renúncia, a oração, a leitura bíblica, o amor, a caridade, a obra de Deus, o evangelismo. Para isso que nós fomos chamados. A irmã Débora diz: a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Exatamente. É nessa hora. Essa noite passada eu tive um sonho de novo. Eu sonhei com batalha, gente. Batalha. Para não falar outro nome. Gué. E continua Rá. Sonhei com guerra. Falei. Sonhei com... Eu gostaria de falar algumas coisas aqui, mas não dá. E foi um sonho forte e eu procurava os artefatos para defesa, sabe? Que eu não posso falar instrumentos para defesa.
e estava descarregado e a coisa tomando proporção, e eu preocupado com muita gente, preocupado com a minha família. E eu creio que a gente está chegando num tempo complicado. Mas eu tenho certeza também que Deus vai usar as pessoas que se dispõem a serem usadas, né? Não vai haver avivamento. Vai haver apostasia e ela já está aí. Mas eu acredito em avivamento individual, acredito em remanescente que faça a diferença. Não a ponto de transformar o mundo, transformar o Brasil, mas aqueles que Deus ainda tem o plano para salvar. E você pode fazer parte desse processo fazendo a sua parte. Não pense na parte do seu vizinho, não pense, minha mulher não faz, faz você, meu marido não faz, faz você. Meu filho não quer saber, meu pai não quer saber. Meu trabalho ninguém quer saber. Faz você a sua parte, entendeu? Faça você a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, com certeza um todo vai estar sendo feito. E Deus vai estar nos usando poderosamente. Amém?